que dá para falar da tática adotada para esse jogo? Bom, ainda antes, né, boa noite. Primeiro só dirigir ao torcedor, né, obviamente, e dizer ao torcedor que todos nós estamos extremamente sentidos, não pela derrota, porque a derrota ela pertence ao futebol, você vai ganhar, você vai perder, isso, o resultado de jogo, ele faz parte, está no pacote, né? Mas pelo primeiro tempo, principalmente, assim, pela forma que as coisas aconteceram, então primeiro só me dirigir ao torcedor na condição de comando, né? E dizer que nosso sentimento é um sentimento de muita tristeza em função do que se passou no primeiro tempo do jogo. Em relação à estratégia do jogo, eu não posso descontextualizar tudo aquilo que envolveu esses últimos 28 dias. Né? Quis o destino que nós tivéssemos o último jogo dessa série de 10 jogos em 28 dias, exatamente contra uma equipe do poderio do Bahia, e principalmente com o último jogo, ou o único jogo talvez, que o Bahia utilizou força máxima pensando na estreia da Libertadores. Então também eu não posso descontextualizar que isso talvez tenha aumentado ainda mais a distância, né, desse abismo que você colocou. Mas a gente tinha duas possibilidades que nós pensamos para o jogo. Uma era a manutenção daquilo que a gente vinha fazendo, uma vez que a gente, repito, a gente fez 10 jogos completando hoje em 28 dias, então a gente não tinha condição de fazer 3, 4 sessões de treino para mudar um sistema ou para criar alguma coisa muito diferente daquilo que a gente vinha fazendo, poderia ser pior, né? Então o que nós tentamos fazer, sabendo que aquele lado direito de ataque do Bahia era muito forte, o Marquinhos tem mais capacidade de marcar do que o Ítalo. Ter o Ítalo lá, como normalmente ele joga, seria ter um jogador que não tem característica nenhuma de marcação, tendo que fazer uma função basicamente de marcação contra um lado muito forte do Bahia. Então nós tentamos colocar ali o Marquinhos para que a gente pudesse ter força de combate e ter no Ítalo por dentro, mais próximo do Bueno, para que a gente, no momento que a gente recuperasse a bola, a gente pudesse utilizar o Ítalo numa condição um pouco mais privilegiada a nível de desgaste, né? Porque inevitavelmente alguns jogadores vêm sentindo desgaste, e o Ítalo é um deles, né? Até porque é um jogador que ganhou muito protagonismo nos últimos jogos, a gente aumentou muito a minutagem dele, mas a gente realmente não conseguiu neutralizar aquele lado do Bahia. O Bahia fez muita ação com Everton Ribeiro, com Ademir, e envolveu muito a nossa equipe. E quando sai o segundo gol, talvez ali sim tenha faltado para a gente um pouco mais de maturidade coletiva de quebrar o jogo, de interromper o jogo. A gente continuou tentando, às vezes, forçar uma situação de sair curto contra um adversário que estava muito pressionante na gente, né? E faltou a gente talvez escolher melhor essa saída, fazer uma saída um pouco mais direta para que a gente pudesse sair mais de trás. À medida que isso não acontece, a gente escolhe a entrada de um terceiro zagueiro, que foi algo que a gente fez na parte final do jogo lá de São Luís contra o Sampaio, né, numa condição de proteger mais a última linha. Acho até que ela diminuiu muito as ações do Bahia, acho que ela foi até uma decisão assertiva nesse sentido, né, mas a gente não mudou o comportamento daquilo que precisava mudar no transcorrer do primeiro tempo, que era acabar com aquela jogada curta nossa, de tentar sair curto e transferir um pouco mais o jogo para o campo do Bahia, mesmo que fosse de uma forma direta, mesmo que fosse com um passe longo. Então acho que isso acabou comprometendo muito o nosso primeiro tempo, e infelizmente o futebol não tem tempo técnico, que você para o jogo 3 minutos e consegue ajustar. A gente teve que torcer para acabar o primeiro tempo, para que a gente pudesse ter uma oportunidade de conversar com os jogadores e mostrar a necessidade da gente transferir o jogo para as costas da defesa do Bahia. Coincidência ou não, eu falava isso agora com eles no vestiário, o gol do Henrique, o segundo tempo ele foi bem diferente do primeiro. É óbvio, o Bahia já estava com resultado, mas a gente conseguiu também tirar um pouco do ímpeto do Bahia, tirar as ações que o Bahia estava tendo na lateral da nossa área. Mas voltando ao lance do gol, que originou o nosso gol, foram 3 passes seguidos nas costas da defesa do Bahia. O primeiro passe do Thiago nas costas para o Davi, e na sequência o passe do Davi nas costas para o Henrique, que era uma situação que a gente poderia ter feito mais no primeiro tempo, mas é lamentar o resultado do jogo, obviamente, né, mas entender que nós não somos o resultado do jogo. Essa equipe não é aquilo que o resultado do jogo hoje demonstrou. A gente precisa ter bem essa maturidade, né, para que a gente possa
a partir de amanhã, pensar na sequência do trabalho a nível de pensar no confiança, mas não perder o foco naquilo que é o principal, que é aproveitar o mês de fevereiro para recuperar e treinar os jogadores para que a gente tenha um elenco talvez com mais opções e com as opções melhores condicionadas do que nós temos hoje, terminando uma sequência de 10 jogos em 28 dias. Ô Leston, diante da possibilidade que a gente viu hoje um time, né, com todo o poderio, como já foi mencionado, diferença de elenco e tudo mais, mas não faz parte de nenhum planejamento tomar 4 gols no primeiro tempo, né? E, logicamente, no intervalo e no pós-jogo, você conversou com seus atletas. Como é que você viu o vestiário no intervalo? O que foi que você tentou passar para eles? E também agora, nesse fim de jogo, reconhecendo até que o Bahia também meio que tirou o pé do acelerador, também como já estava com o placar construído, né? Na verdade, o que eu vi no intervalo foi aquilo que eu vejo todos os dias no olhar desse grupo de atletas. Assim, eu vi um grupo com muito brilho, assim, um grupo muito chateado pela entrega deles ao longo do processo, né? E foi o primeiro cuidado que eu tive de dizer no intervalo e agora no final do jogo aquilo que eu disse na resposta anterior: nós não somos o resultado do jogo, né? Então, que nós precisávamos voltar no segundo tempo com uma condição de estabelecer algo mais próximo daquilo que nós verdadeiramente somos. E eu não estou dizendo a igualar o jogo com o Bahia e começar a ter um jogo de igual para igual com o Bahia, mas no sentido de ser um pouco mais consciente daquilo que a gente precisava fazer no transcorrer do jogo. E no final agora, eu vi a mesma coisa, o grupo muito sentido, por isso que eu iniciei falando direto para o torcedor na condição de comando, até porque a responsabilidade ela é do comando, né? Quando a coisa não acontece da forma que a gente gostaria, eu não sou comandante que atribuo sucessos e vitórias a mim, em detrimento aos atletas, e muito menos o contrário. Eu jamais assumo responsabilidade, transfiro responsabilidade para os atletas que são minhas. E o que eu vi no vestiário agora no segundo tempo foi isso, assim, os caras muito sentidos, e o que eu pedi para eles foi que eles pudessem canalizar todo esse sentimento que eles estão em combustível e força para que a gente possa descansar, trabalhar e terça-feira, contra Confiança, transferir todo esse sentimento para dentro do jogo, para que a gente faça um grande jogo na terça-feira e consiga avançar naquilo que nós temos de objetivo. Eu vou sempre repetir isso, nós temos um objetivo muito claro do mês de fevereiro, que é fazer um trabalho que nos fortaleça para a sequência. Tudo que a gente fez na pré-temporada nos trouxe em 10 jogos, em 28 dias, atingindo os objetivos do clube no que diz respeito ao campeonato estadual e no que diz respeito também à Copa do Nordeste, uma vez que hoje, se eu não me engano, nós temos a mesma pontuação do segundo colocado, que é exatamente o nosso adversário de terça-feira. Então o que nós temos que fazer é continuar o trabalho mirando isso, sem perder o foco naquilo que é o principal. O campeonato estadual, depois da Série C, e claro que paralelo a isso, fazer o melhor trabalho possível na Copa do Nordeste, e é por isso que eu assumo a responsabilidade da derrota e blindo, vamos dizer assim, o meu jogador, no sentido de dar a ele a maior tranquilidade possível para que a gente faça uma boa mini semana e faça um grande jogo na terça-feira contra o Confiança. Exatamente isso que eu ia falar agora. Você tem um jogo de 6 pontos contra o Confiança na próxima terça-feira e logo depois o América já foca a Copa do Brasil, né? Um jogo fora de casa, cuja logística também não é fácil. Mas como trabalhar esse grupo para esse jogo tão importante contra o Confiança? O América, apesar da derrota para o Bahia, né, que não é uma derrota de outro mundo, a gente sabe, enfim, as diferenças entre as duas equipes, mas pensar no Confiança hoje é primordial. Não tem nada perdido na Copa do Nordeste. E aí conquistar esse ponto em casa contra o Confiança, aliás, conquistar os próximos 6 pontos em casa, podem valer a vida do América ainda na Copa do Nordeste, mesmo que a Copa do Nordeste não seja uma prioridade para o América, né, Lázaro? Claro, assim, a gente vai sempre fazer o melhor em todas as frentes, em todas as competições. A gente só não vai, até porque isso é uma condição colocada pela a direção do clube, pelos investidores, para que a gente priorize no nosso planejamento o campeonato estadual e a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas é óbvio que a gente vai buscar fazer o melhor em todas as frentes, né? Você bem disse, nós temos Copa do Nordeste na terça e depois na outra quarta Copa do Brasil, né? Quando eu digo assim, priorizar o estadual, o que eu estou me referindo é assim, por exemplo, hoje nós colocamos o Bueno, por exemplo, um jogador que ficou em inatividade grande, nós hoje tivemos que dar ele uma minutagem alta de novo, porque a gente tinha o Giba voltando
e o Taylor ainda voltando. Fevereiro tem que ser um mês que a gente tem que botar os nossos centroavantes na ponta do casco no que diz respeito a condicionamento. E isso, às vezes, pode impactar, às vezes, numa escalação. Porque se eu usar o mesmo jogador todos os jogos, eu perco a oportunidade de treinar mais esse cara, de condicionar mais esse cara. Então, às vezes, isso pode impactar na minha escolha de qual centroavante vai começar, qual precisa mais de treino. Então, assim, quando eu falo priorizar, nesse sentido. O jogo do Confiança será o jogo da nossa vida, porque no clube grande sempre funciona assim. E depois o jogo da Copa do Brasil da mesma forma. Mas estrategicamente falando, nós temos um programa elaborado junto com toda a comissão técnica e a direção de futebol do clube para que a gente tire proveito daquilo que a gente construiu. Nós construímos, em função de muito esforço dos jogadores, de todo mundo, um cenário que nos possibilite, em fevereiro, fazer isso, e nós precisamos ser fiel àquilo que está planejado pelo clube. Maravilha. E só para finalizar da minha parte, Leston, um placar de 5-1, né? E eu acho que até o início da sua conversa foi o recado justamente para o torcedor, né? Impacta muito. Eu sei que você já deu esse tipo de resposta, mas como não deixar que esse tipo de atuação e principalmente o resultado não impacte até a sequência do trabalho do grupo, que tem um planejamento desde a diretoria da SAF e até da sua comissão técnica também? Não, ter o entendimento e bem claro aquilo que eu disse no começo da entrevista. Nós não somos o resultado do jogo, né? Nós somos muito além disso, né? Então, o futebol, ele permeia, às vezes, essas coisas no meio do futebol, mas isso não contamina a gente, né? Até porque, repito, né? Tudo que foi planejado até hoje pela direção do clube, pelos investidores, tudo foi cumprido, está sendo cumprido, e mesmo com muitas dificuldades. Nós não controlamos algumas coisas que aconteceram no transcorrer desses 10 jogos. Eu poderia ser aqui advogado de causa própria, eu poderia dizer que num jogo desse peso aqui, desse tamanho, você não ter Jansen, Lucas Mendes, Souza, Mikael, tem alguma dúvida que numa condição normal um jogo desse jogaria Ferreira e Mikael, por exemplo, 2 volantes de muito mais capacidade de contenção? Então eu poderia ser advogado de causa própria e dizer que, mas um jogo desse eu precisava de ter tudo. Não, a gente está cumprindo tudo aquilo que o clube estipulou de meta em função de todo mundo, desde os investidores ao mais humilde profissional, ter muito claro qual é o plano do clube para a temporada, e nós continuaremos fiel a isso, para que a gente possa dar ao torcedor aquilo que ele anseia e sonha. A briga pelo tricampeonato estadual e a manutenção da hegemonia no campeonato estadual e, principalmente, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Para encerrar aqui da minha parte, Leston, você olha para o banco de reservas, acredito que você não vê tantas opções assim para mudar uma história de jogo, pelo menos é o que dá. Às vezes é a impressão que a gente tem. Não te preocupa a falta de peças, a falta de reforços para que o América possa ali dar a possibilidade até de uma mudança tática durante o jogo? Então, Canedé, assim, às vezes, em alguns setores, a gente está com alguma dificuldade, e aí ela é uma somatória de fatores, né? Ela é a ausência de alguns jogadores que nós já temos no elenco, né? Como eu enumerei anteriormente aqui, se nós tivéssemos todo o elenco à disposição, hoje nós teríamos, além do grupo que está aqui, nós teríamos Souza, teríamos Mikael, teríamos Lucas Mendes, teríamos Jansen, né? Ou seja, teríamos, só aqui eu disse 4 jogadores de uma envergadura, 4 jogadores potenciais titulares, alguns deles pilares do nosso trabalho, né? E em outras posições nós temos alguma carência, mas assim, a direção de futebol tem trabalhado incansavelmente para que a gente consiga suprir essas necessidades. Só que ela precisa ser também dentro do planejamento. E aí, até linkando com a resposta anterior que eu dei, quando todo mundo está na mesma vibe, todo mundo tem um entendimento do que está planejado, do que está sendo feito, do que está sendo buscado a nível de melhora, indiferente dos resultados estarem acontecendo, afinal de contas nós conseguimos o objetivo de classificação antecipada no estadual, temos 3 jogos na Copa do Nordeste, com uma vitória em casa, um empate fora e uma derrota fora, ou seja, dentro do script, né? E estamos ainda trabalhando muito no mercado para conseguir essas peças. Agora, essas peças têm que ser contratadas de forma definitiva. Não pode se contratar para daqui 20, 25 dias se detectar que contratar de novo, senão a gente vai fazer mais do mesmo, mais do que já foi feito inúmeras e inúmeras vezes, não só no América, mas na maioria dos clubes. Então a gente está procurando ser assertivo no sentido de ter uma possibilidade de tirar do mercado jogadores que atendam à nossa necessidade técnica, mas que consigam sair agora.
porque a gente vai ter essa possibilidade de trazer, mas o problema está sendo tirar de onde estão. Porque a gente não vai trazer um jogador que não esteja performando, que não esteja bem, que não esteja dentro daquilo que a gente entende ser necessário. Então, para isso, a gente tem que tirar de algum clube, e a gente, às vezes, está esbarrando um pouco nisso, mas não é por falta de trabalho. A direção de futebol tem trabalhado muito para conseguir nos dar aí, o quanto antes, né, cada vez mais opções dentro daquilo que está planejado. Nada que está planejado não está sendo cumprido, e é por isso que a gente está muito confiante naquilo que a gente está construindo para a temporada 2025.